Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre uma das oportunidades mais incríveis que você tem de estudar no exterior. E não é exatamente intercâmbio, é um curso patrocinado pela Fundação Botim, uma organização espanhola, que leva você para fazer esse curso passando por 4 países: México, Colômbia, Espanha, na maior parte do tempo, terminando no Rio de Janeiro, no Brasil. E com tudo pago. Bora conhecer? Vem com a gente! Olá, pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Intercâmbio. Hoje nós temos mais uma edição bem bacana, com um convidado bem especial que está falando de longe. A gente vai conversar com o Pedro Cachina, que está aqui com a gente. Ele está falando direto de Natal. Ele é estudante de psicologia do Centro Universitário Maurício de Nassau, que fica lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Mas ele está aqui com a gente por conta de uma experiência muito bacana que ele teve no ano passado. Ele participou como bolsista de um programa de formação de lideranças da Fundación Botín. A Fundação Botín, que é uma organização espanhola que promove esse curso todos os anos para lideranças latino-americanas, para jovens universitários latino-americanos. Ele vai explicar para a gente um pouco melhor daqui a pouco como é que é isso e como é que é essa experiência. Pedro, obrigado por ter topado conversar com a gente. Seja bem-vindo ao podcast Intercâmbio. Bom dia, Carlito. Eu que agradeço pela oportunidade. Fiquei muito feliz com o seu interesse em conhecer um pouco da minha trajetória durante o programa e também um pouco durante o meu processo de seleção até o programa. Fico muito feliz com iniciativas assim, até porque a intenção da Botim é chegar em mais jovens, cada vez mais, em lugares onde o programa ainda realmente não tenha chegado. Iniciativas como a sua realmente fazem com que as pessoas estejam cada vez mais informadas e tenham esse tipo de informação de qualidade de pessoas que realmente participaram do programa e possam se inspirar e muitas vezes se incentivar-se a se inscrever e participar de todo o processo e viver essa experiência incrível que eu participei. Legal. Aqui na UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, de onde eu estou falando, a gente estimula os alunos aqui a se inscrever e participar, e é isso que a gente quer trazer aqui. A gente quer trazer informação e inspirar, né, as pessoas, né, despertar a vontade de fazer esse curso, que é muito bacana, e a gente vai explicar. Pedro, vamos começar então contando para o pessoal do que a gente está falando, né? Explica para a gente o que é o programa da Fundação Botim. Bom, como o nome do programa é bem extenso, se chama Programa para o Fortalecimento da Função Pública na América Latina. É um programa que existe desde 2010, a primeira edição foi em 2010, e que se permanece até hoje, ou seja, durante a pandemia também aconteceu, não teve nenhuma pausa, e hoje ainda temos o programa. Ano passado foi a 15ª edição, e é um programa que seleciona cerca de 32 jovens de toda a América Latina, com a intenção de que mais dos melhores se dediquem ao serviço público. Ou seja, é um programa bem extenso, de fato, que possui uma imersão bem positiva e intensa durante todos os 2 meses de programa, e busca, de fato, capacitar esses 32 jovens latino-americanos para que eles possam retornar para seus países, se engajarem cada vez mais no serviço público e fortalecer ainda mais as instituições públicas da América Latina, né? E ainda mais com o novo objetivo da Fundação, que é também quebrar um pouco dessa polarização política existente no mundo todo. Então, é um programa que, de fato, vai capacitar esses jovens, é um programa que seleciona esses jovens todos os anos, e que vai estar fazendo uma inversão gigante, desde encontro com parlamentares, até encontro com rei, por exemplo, o rei da Espanha, até aula com secretários da ONU, debates, e entre outras. Então, é uma imersão muito grande, tanto acadêmica quanto, né, de algumas atividades de outdoor, desde esportes, desde realizar um trecho do Caminho de Santiago. Então, é um programa que, de fato, traz toda essa reflexão sobre o que é o serviço público. É um programa que capacita você para entender melhor o que é a função pública, mudar um pouco desse seu pensamento rígido, do nosso pensamento rígido, né, muitas vezes, do que é, enfim, em si, a função pública, e
nos capacitar ainda mais para transformar o nosso trabalho mais positivo para a nossa comunidade e conseguir impactar o máximo de pessoas possíveis. O Pedro falou agora em Caminho de Santiago e tal, só para a gente, depois a gente detalha melhor, mas ele é um programa multinacional, né? Um programa feito por uma fundação espanhola, voltada a jovens universitários latino-americanos, e que tem uma programação em que essa turma de 32 alunos que ele falou viaja com todos os custos aí pagos pela Fundação Botim, faz uma parte do programa na América Latina, no país da América Latina, ou às vezes mais de um país também, dependendo da edição, e a maior parte do programa na Espanha, né? E, inclusive passando por várias cidades da Espanha, e depois a gente detalha melhor como é que é o roteiro. Mas, Pedro, explica para a gente quem é que pode se inscrever nesse programa. Quem pode se inscrever nesse programa e ter a sorte de visitar esses 4 países esse ano, como você citou, esse ano o diferencial é que adicionaram o México. Então, vai ter México, Espanha, Brasil e Colômbia também nessa trajetória. E quem pode se Pedro, só inscrever, desculpa te interromper, só para explicar, que assim, não é que você vai optar por um país, tá? O programa passa por todos esses países, não é isso? Só para ficar claro aqui para o pessoal. exatamente, também foi uma dúvida que me questionaram. Ah, eu vou escolher um país? Não, você não escolhe, até porque, como eu falei, não é um intercâmbio convencional. Existe uma programação completa para o grupo de 32, onde nós somos obrigados a seguir essa programação completa. Então, nós recorremos de fato com uma turnê por esses 4 países, tendo aula com diversas entidades desses países, né, e vivendo de fato essa imersão do que é o serviço público. Então, não é um, é os 4 mesmo, é bem intenso o programa. E quem pode se inscrever é qualquer jovem que esteja realizando a graduação, né, que esteja em 50% da sua graduação ou que vai completar 50% até dia 30 de setembro, que conte com a aprovação da sua universidade, ou seja, o reitor, coordenador, diretor, secretário do setor de Relações Internacionais, pode assinar a sua carta de aval da fundação e ele assinando essa carta, tendo a autorização da sua universidade, você também está apto a se inscrever. Mas é obrigatório que você tenha a autorização da sua universidade e a assinatura da universidade, estando ciente de que você está, né, se inscrevendo para o processo. Né? Um dos outros critérios são jovens nascidos entre 2001 a 2005. Ah, mas nasci em dezembro de 2000. Infelizmente não pode. A fundação é bem rígida quanto aos critérios, então tem que ser de fato dentre essas datas, né? De 1º de janeiro de 2001 até 31 de dezembro de 2020 e 2005. E também jovens que tenham interesse de fato e que possuam vocação no serviço público. Isso é muito o que a Fundação busca. Então, esses são os critérios básicos para poder se inscrever. Certo, então resumindo, você tem que ser jovem, quer dizer, jovem significa nascido entre 2001 e 2005 para essa edição, né? 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2005. Você tem que ser universitário, não é isso? Você tem que ser aluno de uma universidade latino-americana, de algum país latino-americano. Você tem que ter a indicação, né, da sua universidade, tem que ter um documento lá assinado pelo reitor ou por alguma pessoa responsável na universidade indicando você. E aí, isso, para obter essa indicação, varia de acordo com a universidade. Né? Aqui na UDESC, especificamente na ESAG, que é um dos centros aqui da UDESC, que tem a área de administração pública e economia, a gente tem uma pré-seleção. Né? As pessoas podem se inscrever. Nesse momento, por exemplo, as inscrições estão abertas, né? É só entrar no site lá e se inscrever até 6 de abril. E aí as pessoas que se inscreverem ali, que atenderem os critérios, recebem uma carta de indicação do reitor que ele vai ter depois que entrar lá no site da Botim com esse documento e se inscrever, aí sim para o processo de fato da Botim. Como você disse, o programa ele é voltado para o serviço público, né? O objetivo é ter lideranças, né? Pessoas dedicadas ao serviço público, atuando aqui na América Latina. Quais são as áreas que você pode se inscrever? A fundação ela não tem um critério de graduação específica, então, se você faz música, se você faz psicologia, se você faz relações internacionais, direito, você pode se inscrever. Quando eu cheguei lá, eu cheguei com uma visão muito fechada de que talvez somente pessoas dessa área de economia, relações internacionais, direito, talvez fossem mais adequadas de estar no programa. Mas então, quando a gente participa do programa, a gente percebe que o serviço público vai muito mais além do que somente essas áreas.
né? O serviço público está envolvido em muitas outras graduações, em muitas outras, né, áreas de estudo, e que podemos trabalhar todos em conjunto. Então, na minha edição, tinha tantas pessoas de medicina, tinha gente de engenharia, tinha gente de relações internacionais, de direito, de psicologia, eu, no caso, e mais uma pessoa, tinha de arquitetura. Aí você deve pensar, poxa, o que é que tem a ver arquitetura com serviço público? O que é que tem a ver psicologia com serviço público? Aí a gente lhe responde, existe muita coisa envolvida, né, nesses âmbitos. Então, seja a área que você for, desde que você tenha esse desejo de impactar um público, de gerar algo positivo para uma comunidade, para uma região, para um país, enfim, o programa é para você de fato, não importa a sua graduação, desde que você queira impactar de alguma forma com esses seus conhecimentos, né, a sua região. É isso que o programa prega e não importa muito se você é de uma graduação diferente, né? Temos já passaram diversos tipos de pessoas com cursos diversos durante toda a história do programa, então qualquer curso é muito bem-vindo para agregar no grupo de 32 selecionados, que é muito importante também. E Pedro, a gente está falando aqui, pô, é um programa que passa por vários países, pessoas que não conhecem o programa que estão ouvindo devem estar pensando, pô, mas isso aí não é para mim, imagina o custo de fazer um programa como esse, viagem, eu tenho que me manter lá e gastar em euro na Espanha e tal. Mas a Fundação Botim oferece uma bolsa, né? Explica para a gente o que que essa bolsa cobre. Bom, quando eles selecionam já, antes mesmo de selecionar, eles já deixam bem explícito que o programa é 100% gratuito, né? Somente você selecionado, você não vai pagar R$ 1 literalmente para nada, né? Então eles pagam desde passagem de avião, a sua alimentação, sua passagem lá nos países onde você está, né? Ele tem um ônibus que vai buscar a gente o tempo todo, hospedagem. Então, literalmente, eles incluem tudo. Seguro-saúde, que abrange o mundo todo, até porque o programa são em países diferentes. Então, é realmente você quase não vai ter gastos lá. Para não dizer que você não vai ter gastos, tipo, tem algumas coisinhas que a fundação não cobre. Por exemplo, lavar roupa, que, tipo, na Espanha era €1. Então, tipo, R$ 6, teoricamente, hoje em dia. Então, tipo assim, você levando uma quantia para sobreviver, o mínimo do mínimo já é suficiente, mas todos os gastos mais, como posso dizer assim, os gastos mais caros, a fundação cobre com tudo, literalmente. Passagem, hospedagem, alimentação, translados durante o programa, manutenção, saúde, tudo que você precisar, literalmente, não vai faltar para você. São todas as refeições, são os melhores hotéis, melhores residências, né, melhores materiais, melhores, enfim, alimentações, restaurantes, tudo a fundação, de fato, não deixa faltar nada. Então, de fato, você só leva dinheiro se você quiser gastar com algo a mais. Então, não se preocupe quanto a dinheiro, porque a fundação vai pagar literalmente tudo e você não vai gastar R$ 1. Vamos falar então do programa em si. Conta pra gente como é que foi a programação, quais são as atividades, como é que ele funciona na prática. Quando a gente chega lá, é um mundo novo, tipo, é tudo muito mágico. Você é muito ansioso, assim, é muito legal ver todo mundo, encontrar com a fundação, começar a ter as aulas. Então, basicamente, dependendo da edição, começam com aulas, né? Temos algumas atividades na minha edição, né? Foi logo no início, a gente teve uma atividade que foi subir o Vale de Eunança, que acredito que foi bem diferente da edição passada. Então, a gente fez um trecho bem longo, assim, por umas montanhas, seguindo um Que fica mar. no norte da Espanha, né? Vale de Nança Isso, é fica, Cantábria, fica na né? região de Cantábria, Isso. exatamente. Em Cantábria. E foi bem legal, assim, foi bem cansativo. Então, recomendação da Fundação esse ano. Quem tiver sedentário, por favor, comece a se movimentar desde já, porque as atividades de outdoor, né, as atividades de esporte vão ser intensas esse ano e vem muita novidade por aí. Temos o Caminho de Santiago, como a gente havia citado antes, que é uma etapa do programa muito esperada por todo mundo, porque é um momento assim de reconexão mesmo com você mesmo. Você lembra quantos Isso, tem esse quilômetros vocês trecho. caminharam lá, não? Nossa, eu não lembro porque um dia antes eu estava doente, eu estava no hospital, então eu tive que sair de lá e já correr para a etapa Caminho de Santiago, né? A Você fundação não ficou podia deixar para doente? trás. Você ficou doente no início do Fiquei, programa? Como é que foi isso? É bom saber até para ver o suporte que você teve lá. O que aconteceu? fiquei doente na etapa Salamanca, porque nós Hum. vamos para a Universidade de Salamanca. Quem aí teve o sonho, já teve um dia o sonho de estudar na Universidade de Salamanca, uma das universidades mais antigas do mundo, você vai poder realizar esse sonho, porque é incrível a etapa. Infelizmente, eu não desfrutei da forma que eu gostaria de desfrutar, porque infelizmente eu tive que ficar guardado. A fundação tem todo esse cuidado, né? Eu estava muito doente mesmo, eu estava com bastante, enfim,
bastante coisas acontecendo comigo, e a fundação, ela teve todo o cuidado de me deixar no quarto sozinho, com todo o suporte necessário, para eu estar me recuperando para o Caminho de Santiago, que seria uma etapa que iria exigir mais do meu esforço físico. Mas legal que eles E, dão esse suporte, né? Então, ó, gente, é super tranquilo, né? Nesse sentido, quem nunca foi para o exterior e fica inseguro, às vezes, ó, é um programa que tem todo esse cuidado. Pedro, só retomando então o programa, então assim, vamos só tentar resumir. Então você tem atividades outdoor, né, atividades ao ar livre, como o Vale do Nansa, o Caminho de Santiago, e tem atividades também mais de aulas, de palestra, que aí você passa também por outras cidades da Espanha, né, Madrid, Salamanca, acho que Santander isso. também, né? Então Uhum. tem essa alternância entre atividades assim mais físicas, né, mais exigentes fisicamente, e atividades mais de estudo mesmo, né? Isso. E também, Essa experiência outdoor, né, que é uma coisa mais diferente, né, que tem no programa, né? Como é que ela funciona para você, assim, que está fazendo o programa? O que você acha que ela agrega, assim, na formação? nossa, é muita coisa, literalmente. E as etapas, assim, que a gente para refletir, que a gente tem esse esforço físico, é muito além do que somente uma atividade de outdoor. Por exemplo, a gente perceber a gente reconhecer os nossos limites e também entender que muitas vezes nós podemos superar nossos limites ou não, né? E muitas vezes a gente quer se obrigar a superar-se cada vez mais, mas a gente também se entende de que se não dá pra gente, não dá. E se a gente consegue superar, a gente supera. Então é um reconhecimento assim com você mesmo, né? Para mim foi muito difícil fazer o Vale de Nansa. Mas eu falei, eu vou conseguir. Então, naquele momento, eu superei um grande obstáculo para mim, que foi subir aquelas montanhas, enfim. Mas no Caminho de Santiago, eu falei, eu não consigo finalizar. Eu não vou ter essa capacidade de terminar o Caminho de Santiago. E não tem problema. É você também reconhecer os seus limites e quando não. Então, vem muito disso também, de você se reconhecer, além de você se reconectar com você mesmo. Durante todos os trajetos, a Fundação leva uma equipe específica para o Caminho de Santiago. Nós recebemos um livro de reflexão. Então, essa equipe, durante todo o trajeto, faz atividades conosco. Muito bacana. E as outras atividades, assim, Bom, as outras atividades, nós temos, além das aulas, nós também temos visitas técnicas. Então, a gente visita o Banco da Espanha, nós temos também audiências e encontro com pessoas da política espanhola. Por exemplo, nessa edição nós tivemos um encontro com o rei. Então foi bem legal, porque a gente entrou lá e teve essa reunião com o rei, a gente conversou com ele de forma bem dinâmica, assim. Eu achei que seria algo bem rígido, mas não, ele é muito legal, ele é bem espontâneo, é engraçado, falou bastante coisa com a gente, explicou alguns pontos sobre a América Latina e Europa, conexão Espanha e América Latina. E uma etapa do programa que eu acho que quem está lendo o formulário agora deve ser um pouco temido, é o bendito e famoso projeto de servidor público, que todo ano muda. Mas é uma das etapas do programa que muitas vezes assusta quem está sendo selecionado, porque fica, principalmente os brasileiros, né? Falar assim, caraca, eu vou ter que falar em público, né, sobre algum tema, enfim, política, etc. Sim, o espanhol hoje é muito necessário, até porque é um programa espanhol, e o desenvolvimento do projeto de servidor público é muito importante que você saiba se comunicar, porque são muitas coisas que acontecem, muitas simulações, desde debate, simulação das Nações Unidas, simulação de governo, é, enfim, workshops de educação, formas de saber lidar com entrevistas, de saber se portar, né, com audiências públicas, posicionamento de bandeiras, gestos, o que você vai falar, o que não, o que é que repercute na mídia, o que não, o que é que você pode falar que pode ser interpretado de outra forma e não. Então, realmente, quem gosta dessa área assim de diplomacia, de relações internacionais, vai estar com um prato bem cheio, porque a Fundação capacita você da melhor forma possível. Eu nunca tinha tido contato, e foi uma etapa assim do programa, né, que também é incluso dentro da nossa programação, que é muito interessante. Tipo, eu nunca tinha estudado isso em psicologia. Então, eu cheguei lá e eu falei, caraca, que legal saber tudo isso. Então, assim, é muito incrível essa etapa do programa, que além das visitas, né, o conhecimento que você adquire lá também é muito legal. Além das aulas, para mim, mais legal do que as aulas eram essas atividades mesmo de interação mesmo, né, desses workshops, dessas simulações de crise, enfim, foi muita coisa divertida. curso ele é todo em espanhol, né? Então você precisa ter um domínio, certo domínio do espanhol, é isso? Você precisa de alguma proficiência? Como é que funciona com o idioma? Olha, o espanhol ele é um requisito sim obrigatório para os brasileiros.
Não é obrigatório colocar comprovante, por exemplo, eu não coloquei, mas eu tenho uma facilidade desde pequenininho com o espanhol. Eu nunca tive aula de espanhol nem nada, eu estudei espanhol tudo sozinho, mas hoje eu me considero que eu falo muito bem e a fundação, por mais que você não tenha um certificado falando que você fala espanhol, a fundação ela vai analisar isso de outras formas. Na entrevista individual que você tem, nos vídeos de desafio que a fundação pede para você mandar durante o processo de inscrição. Então a fundação ela vai avaliar seu espanhol de várias formas possíveis. E sim, eu até conversei com a fundação sobre isso, sobre o que é que eles esperam do espanhol dos brasileiros. E eles, sim, eles querem pessoas que consigam se comunicar e que consigam entender o conteúdo, porque tudo é em espanhol. Tudo, 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 tudo. O que que acontece quando você termina o programa e volta para o Brasil? Você automaticamente já se integra à rede de servidores públicos da América Latina da Fundação Botim. Só que essa é a rede geral, com todos os países de egressos que terminaram o programa. Individualmente, a Fundação decidiu criar redes por país. Por exemplo, Brasil tem a rede Vocari, que buscam fortalecer mais o serviço público. Então, cada rede tem o seu propósito, né? Hoje, a rede Vocari, nós estamos trabalhando em N projetos que desenvolvam um pouco do serviço público. Um deles é o nosso projeto, né, de redes, que se chama Elas Hoje ou Amanhã, que é voltado para um projeto da inserção e capacitação de jovens universitárias para que elas se engajem cada vez mais no serviço público. E tem a rede geral, que a rede geral a gente não trabalha de forma direta, mas a rede ela é utilizada para feedback, conexões. É tipo um grande LinkedIn, assim, onde você se conecta com todo mundo e você consegue ter acesso a muitas oportunidades, muitas informações, né? Muitas vezes às vezes já mandaram assim no grupo, quero o contato do presidente da Colômbia. Não tem um do presidente da Colômbia, tem um do filho dele. Serve? Serve sim, me manda aí o contato do filho do presidente da Colômbia. Então, é tipo assim, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse estar numa rede onde eu pudesse pedir o contato de alguém super importante e fosse falar assim, eu tenho, eu conheço, né? Meu vizinho aqui, sou vizinho do rei. Então, é tipo, é uma rede assim de conexões imensa, onde ele proporciona viver experiências e ter oportunidades, ter acesso a oportunidades incríveis. Quem quiser, então, mais informações aqui, a gente vai colocar aqui também o site da Fundação Botim, né? fundacionbotim.org, né? Isso, É certinho. isso, para lá você procura lá o programa de fortalecimento da função pública na América Latina, né? Se encontra ali nos programas e tem mais informações ali para se inscrever. Então, bem legal, Pedro, eu quero te agradecer mais uma vez aqui por ter compartilhado a tua experiência. A gente conversou então com o Pedro Caixina, que é ex-bolsista da Fundação Botim, ele participou da edição do ano passado do programa de fortalecimento da função pública na América Latina, que é um programa muito bacana, voltado a jovens universitários latino-americanos, que está com inscrições abertas, no momento que a gente está gravando aqui esse podcast. Até 20 de maio, né, o site da Fundação Botim está recebendo lá as inscrições, né, é só entrar lá, a gente vai falar de novo aqui o site, fundacionbotim.org, tem todas as instruções lá para você participar. É um programa muito diferenciado, incrível, né, muito diferente, muito transformador para as pessoas. Você sendo selecionado lá entre a turma de 32 latino-americanos, você faz todo o programa com tudo pago, né, você praticamente não tem despesa nenhuma para fazer, e é algo que o Pedro aqui relatou agora, é incrível mesmo, super recomendado. E então é isso, gente. Se inscrevam lá. E a gente então vai encerrando aqui o episódio do podcast Intercâmbio. Lembrando que você pode ouvir o episódio em várias plataformas, a gente está no Spotify, no YouTube, em vários apps aí, no seu app preferido aí de podcast você pode ouvir. E a gente tem também no nosso site lá, o desk.br/exag/intercâmbio podcast, tem todos os links lá para ouvir, e tem inclusive também o mapa do intercâmbio, além da experiência como a Fundação Botim, ali a gente tem informações de intercâmbio de graduação também, e tem um mapa interativo, inclusive, com todas as universidades que a UDESC tem convênio, você encontra isso lá. E essa entrevista também vai estar disponível aqui em vídeo no nosso canal do YouTube, youtube.com/intercâmbio podcast. E não deixa também de seguir a gente no Instagram, a gente está lá no @intercâmbio podcast, e não deixa também de, caso você tenha interesse, tenha dúvidas aí, de procurar o Pedro Caixina com 2 Cs,
entra lá no Instagram que ele vai ficar feliz também em ajudar em caso de dúvida, né, para participar do programa. Então é isso, Pedro. Mais uma vez, assim, muito obrigado, então, por você ter topado aí contar a tua experiência aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.